Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 634. As mudanças de Agnes e Violet. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. A mãe e a filha do clã da neve estavam na frente de Victor, olhando para ele com rostos sérios. Vocês conhecem os efeitos do ritual, certo? Aumenta a lealdade. Nós sabemos, Violet falou por Agnes. Um efeito que não será problema para nós. Afinal, já somos leais. E esse é exatamente o problema. Com a predisposição do clã da neve que aumenta ainda mais as emoções e suas personalidades, você se tornará muito leal. Uma lealdade que só vê em maníacos ou fanáticos. Victor pensou internamente, mas não disse em voz alta. A razão? Porque ele não odiava aquela extrema lealdade. Na verdade, ele gostou muito. Para ele, quanto mais louco, mais insano e leal, melhor. Fumou. Eu realmente tenho alguns problemas na minha cabeça. Ah, problema? Isso é uma qualidade, rei. Não se despreze. Alter Victor riu loucamente. Afinal, gostamos de boas mulheres. Você está certo. Victor assentiu com satisfação. Espere, nós. De fato, eu sou seu poder, afinal, você sou eu, e eu sou você. Victor estreitou ainda mais os olhos. Bro, você está ficando com ciúmes de si mesmo. Você não sou eu? Não completamente. Então sim. Estou com inveja. Hugh, agora eu realmente acho que você tem um problema. Alter Victor resmungou e acrescentou. Você não precisa ficar com ciúmes. Afinal, sou um ser sem gênero, apesar de me identificar como homem porque, bem, e sou você. Mas meus interesses estão mais alinhados com luta e poder. Afinal, eu sou aquela parte da sua alma, a parte que deseja o poder acima de tudo, a sua ambição. Portanto, rei, você tem que ficar mais forte. Eu quero sentir aquela sensação inebriante de novo. Aquele sentimento quando você usa o nosso poder. Ah, tio, Victor franziu os lábios internamente. A busca pelo poder parecia nunca terminar. Claro que não. Esse desejo está no nosso instinto. Lutamos, guerreamos, derramamos sangue e ficamos mais fortes. Somos o ápice de nossa espécie. Estamos no topo da cadeia alimentar. Victor revirou os olhos e ignorou a voz de Alter Victor. Embora concordasse com ele em algumas coisas, a maioria deles, Victor olhou para Inês. O ritual consiste em dar meu sangue para vocês dois. Mas vocês já beberam meu sangue, então o sangue já está em seus corpos. Pelo menos no corpo de Violet. A mulher mais velha se encolheu um pouco com o olhar predatório de Victor enquanto sentia seu interior esquentar com aquele olhar. Foi tão intenso. Como já faz um tempo desde que eu te dei meu sangue, Agnes, o sangue já quase se dissolveu. Então você precisa beber mais, venha o que. Agnes olhou para Victor por alguns segundos em hesitação, mas essa hesitação morreu quando sua filha cutucou seu braço. Ela olhou para a filha e viu dizendo com os olhos, o que você está esperando? Se apresse. Não temos o dia todo. Seus lábios se contorceram um pouco, e ela se perguntou como ela poderia entender sua filha tão bem. Foi porque eles eram tão parecidos? Com um suspiro quase imperceptível, ela começou a caminhar em direção a Victor. A cada passo que ela dava em direção àquele homem, ela sentia seu coração bater mais rápido, como se estivesse na adolescência. Um sentimento altamente complexo. Porque, afinal, se fosse Agnes adolescente, ela já teria sequestrado Victor, trancado ele no porão dela, e feito dele seu amante. E ela queria fazer isso, mas sabia que se isso acontecesse, ela acabaria sentada no porão, não Victor. Afinal, ela poderia dizer que o homem era bastante forte nesse tipo de situação e poderia ganhar vantagem facilmente. Embora essa situação também seja bem-vinda. Ela exibia um imperceptível pequeno sorriso pervertido ao se imaginar em um porão e Victor cuidando dela. Violet, Sasa, Natasia e Ruby reviraram os olhos ao sentir as emoções e a luxúria de Agnes. Era bastante óbvio o que ela estava pensando. Foco, Agnes. Agnes arregalou os olhos quando ouviu a voz de Victor.
Ela havia esquecido completamente que eles podiam sentir suas emoções. Eu não estou acostumado a ter essa conexão com várias pessoas. Ela murmurou, ainda envergonhada. Victor exibiu um pequeno sorriso. Você realmente não tem jeito. Então, o corpo de Victor começou a ser coberto pela escuridão novamente, e sua armadura se transformou em um traje preto semelhante ao que ele usava antes. As garotas olharam para Kaguya com as sobrancelhas levantadas, mas quando a donzela sentiu o olhar das garotas, ela apenas sorriu. Uma donzela competente deveria conhecer os desejos de seu mestre em qualquer situação, e Kaguya sabia tudo o que havia para saber sobre seu mestre. Ela era de fato uma donzela trabalhadora. Você sempre se perdeu facilmente quando se tratava de coisas que você gostava. Victor abraçou Agnes gentilmente. O corpo de Agnes tremeu involuntariamente ao ouvir aquelas palavras nostálgicas. Vic. É como Vlad disse. Desde o momento em que o evento aconteceu, ele se tornou parte de mim. Sua vida se tornou minha, pelo menos uma parte dela. O que você quer dizer? O corpo de Agnes tremeu ainda mais, e ela se sentiu mole quando olhou nos olhos violeta de Victor. Eu não tenho memórias relacionadas a Violette, como você sabe. Violette ergueu a sobrancelha ao ouvir Victor dizer isso. Eu não saberia o que fazer se começasse a ver Violette como minha filha. Então ele não me deu essas memórias, e eu também não lutei por elas. Agnes ficou em silêncio e não sabia como reagir a isso. Era tudo muito confuso para ela. O olhar que ele lançava, seus gestos, sua voz suave, era tudo igual com o homem com quem ela se casou, mas ao mesmo tempo que era o mesmo, também era muito diferente. A intensidade do olhar dele, a intensidade dos sentimentos que a faziam se sentir oprimida, a vontade de não permanecer submissa à autoridade de Agnes, mas de enfrentá-la como igual, era algo completamente diferente. Ele era o mesmo, mas ao mesmo tempo, diferente. E foi confuso. Eu sinto que estou caindo nesse loop novamente. Porque tudo é complicado quando envolve esse homem. As coisas não podem ser mais simples. Agnes baixou o olhar e a frustração percorreu seu corpo. Infelizmente, as coisas nunca foram simples. Não com Victor. O sorriso gentil de Victor cresceu um pouco e ele abraçou Agnes um pouco mais forte do que antes. Graças à sua luta com os Katashi, ele conseguiu controlar sua força para não quebrar a mulher acidentalmente. Apenas olhe desta maneira. Agnes olhou nos olhos de Victor. Eu sou Victor e, em algum momento da minha vida, recebi as memórias do homem conhecido como Adonis, e vivi sua vida como se fosse ele. Mas mesmo tendo recebido essas memórias e sentimentos, ainda sou Victor. Ele lentamente aproximou seu rosto do de Agnes. Agnes abriu um pouco os olhos ao ouvir as palavras de Victor, e seu coração acelerou ao ver o rosto dele se aproximando. Ele vai me beijar? A quê? Na frente de todos. Seus pensamentos estavam ficando mais caóticos excitados. Mas, para a decepção de Agnes, ele parou a centímetros de seu rosto e falou, leve o seu tempo para pensar sobre isso. Eu sempre vou esperar, mas saiba que a partir do momento em que você decidiu se casar comigo, eu nunca vou deixar você se afastar de mim. Agnes ficou encantada com o tom possessivo, gentil e amoroso de Victor. Seus sentimentos estavam um caos naquele momento, mas toda aquela racionalidade caótica foi jogada pela janela quando ela viu Victor mostrando seu pescoço para ela. Imediatamente o olhar dela ficou vermelho sangue, suas presas apareceram e ela mordeu o pescoço dele. Tink. Sons de dois metais colidindo foram ouvidos. Hugo. Agnes sentiu dor nos dentes, a pele de seu pescoço estava muito dura. Fufufu. Você esqueceu como meu corpo está duro agora. Você precisa de mais do que isso se quiser perfurar meu corpo. Victor riu divertido, e seu sorriso ficou ainda maior quando ele viu o olhar mal-humorado de Agnes. Você me enganou. É? Mas eu não disse que você poderia me morder, tio. Ele disse com um sorriso de comedor de merda no rosto. Sério, esse homem está sendo muito provocador. Ele é pior que Adonis. O que Afrodite criou. Porra.
Agnes começou a ficar irritada por ter negado algo dela por direito. Victor riu divertido ao sentir as emoções de Agnes. Ela realmente tinha um caso grave de transtorno bipolar. Victor levantou 2 de seus dedos, e esses 2 dedos se transformaram em garras afiadas, e ele perfurou seu pescoço. O escudo mais forte só pode ser perfurado pela lança mais forte e, neste caso, a lança era o próprio escudo. Seu corpo se tornou uma arma mais mortal do que antes. Logo o cheiro de sangue encheu toda a sala. Todos os vampiros presentes inspiraram profundamente e inconscientemente prenderam a respiração. Foi uma reação unânime. Todo mundo fez isso ao mesmo tempo. Esse cheirinho era delicioso demais. Eles sentiram como se estivessem morrendo de fome por vários meses, e o cheiro de comida foi repentinamente sentido pela primeira vez. Foi inebriante. E as mais afetadas por esse cheiro foram Agnes e Violette, que eram as mais próximas de Victor. O cérebro deles literalmente se tornou uma tela branca e, naquele momento, o sangue que escorria de seu pescoço era a única coisa visível para eles. Victor controlou sua regeneração para evitar que o buraco que ele fez em seu próprio corpo se fechasse, uma façanha relativamente fácil. Desde que ganhou esse corpo, ele pode controlar seu corpo muito melhor ao lado de suas habilidades raciais. Além disso, ele já podia mudar de forma tão facilmente quanto Vlad. Vamos, querida. Agnes não perdeu tempo e começou a beber o sangue do pescoço de Victor. Victor fechou os olhos e sentiu o sangue no corpo de Agnes se fortalecer. Menor.com então começa. Os olhos de Victor começaram a brilhar em vermelho sangue. Essa foi a reação de Violette quando sentiu seu corpo começar a esquentar. Algo estava acontecendo dentro dela. Já chega, Agnes. Victor se afastou de Agnes e deixou seu corpo se regenerar. Hugo. Agnes abraçou seu corpo com as 2 mãos, e um rubor vermelho cresceu em seu rosto quando ela olhou para Victor com um olhar perdido, apaixonado e possessivo, o mesmo olhar que Violette estava dando a ele agora. Victor ignorou isso, já que estava muito focado em seu trabalho agora. Assim como fez com Kaguya, ele estava fazendo seu sangue mudar a ancestralidade das garotas. E como ele já era um tanto proficiente nisso, graças a Kaguya e às criadas que ele transformava em vampiros, os efeitos não demoraram a aparecer. Logo 2 pilares de fogo explodiram das 2 mulheres e se chocaram contra a proteção do telhado. Scartache e Victor estreitaram os olhos e levantaram a mão ao mesmo tempo. Uma camada resistente de gelo então cobriu todo o lugar, e um escudo transparente de gelo foi criado onde as garotas estavam. O motivo do escudo? O lugar estava ficando mais quente a cada segundo que passava. Mestre e aluno se olharam por alguns segundos e sorriram ao perceber que tiveram a mesma reação. Aconteceu a mesma coisa com você, Kaguya? Ruby perguntou. Sim, não consegui controlar meu poder quando as mudanças começaram. Kaguya levantou a mão e uma bola de fogo apareceu em sua mão. Isso é. Ruby e as garotas próximas a ela abriram os olhos em choque. Correto, a linhagem do clã da neve. O sangue do meu mestre aprimorou, então agora posso usar as sombras do clã branco e o fogo do clã da neve. Scartache olhou com interesse para as chamas de Kaguya. Isso significa que o sangue de Victor aumenta o potencial e a potência de qualquer linhagem no receptor. Isso é perigoso. Ruby rapidamente percebeu os perigos dessa informação se vazasse. De fato, agora entendo por que Victor não queria trazer estranhos para o clã, comentou Sasa. As meninas concordaram com Sasa. Acho que deveríamos ter esperado isso, já que Victor não é exatamente um progenitor normal. Afinal, nunca houve um progenitor na história que se fundiu com uma árvore do mundo. Jeanne falou. A energia que sustenta um planeta pode adicionar muitas variáveis. Este é um terreno desconhecido para nós. Joana terminou. Eu me pergunto como sua linhagem vai nos mudar. Morgana comentou com um olhar maníaco. Se isso fortalecer as linhagens de sangue existentes, espero que meu lado demoníaco fique mais forte. Se isso acontecer, também posso usar minhas ilusões na batalha. Jeanne abriu a boca para negar tal possibilidade,
mas fechou-a no mesmo instante em que percebeu que tal coisa poderia realmente acontecer. Afinal, os seres infernais são o oposto dos deuses. Eles são espíritos malignos, o que significa que se um ser maligno tiver um filho com um ser da noite como um vampiro, nascerá um híbrido natural, e provavelmente tal evento também pode acontecer com o poder de um progenitor. Jeanne pensou. Liga a linhagem adormecida, hein? Natasia falou com um brilho nos olhos. Você está pensando em nosso antepassado? Sásia perguntou. Sim. Natasia não negou. Eu também tive os mesmos pensamentos. Se pudéssemos usar mais o poder do espírito do relâmpago, nos tornaríamos muito mais fortes do que antes. Sásia falou. Natasia apenas assentiu com a cabeça. Está acabando. Scartash falou com um olhar neutro. A demonstração de poder durou 2 minutos completos e, quando acabou, os 2 pilares de fogo desapareceram como se nunca tivessem existido. Então Agnes e Violette apareceram inteiramente sem roupas, do jeito que vieram ao mundo. Mudanças perceptíveis não foram vistas, eles pareciam iguais, mas se você olhasse de perto, Agnes tinha uma aparência mais refinada do que antes. Ela ficou mais bonita e seus olhos dourados mudaram permanentemente para um tom vermelho sangue. Sua pele também ficou menos pálida, e um brilho de vida podia ser percebido. No caso de Violette, a mudança foi ainda menos imperceptível. Afinal, foi ela quem mais bebeu o sangue de Victor. As mudanças já vinham ocorrendo lentamente, mas uma coisa era visível. Seus olhos adquiriram um brilho violeta ainda mais intenso quando seus olhos vampíricos mudaram completamente. Victor estreitou os olhos quando olhou para Violette. Ele podia ver que os sentimentos dela estavam longe, e quando viu o olhar de Violette, aquele familiar brilho violeta, ele arregalou os olhos. Tolete. O corpo de Violette estremeceu e ela arregalou os olhos. Então, seus olhos pararam de emitir o brilho violeta e adquiriram uma tonalidade mais neutra. As meninas ficaram surpresas com sua explosão repentina, mas não disseram nada quando viram o olhar sério de Victor. Sim. Violette respondeu. Recomponha-se, não se deixe levar pela visão. Vendo o olhar atordoado de Violette, ele falou em um tom gentil, mas severo. Lembre-se, este poder não é perfeito e o futuro está sempre mudando. Nossas decisões de hoje afetam o futuro de amanhã. O destino ainda está para ser escrito. Sim. Agnes arregalou os olhos ao ouvir o que Victor disse, enquanto olhava rapidamente para a filha e via sua expressão abatida, expressão que ela conhecia muito bem. Não me diga. Seu rosto estava horrorizado com a menção desse poder amaldiçoado, e ela perguntou preocupada. O que você viu, Violette? A silhueta de um homem com asas de anjo e chifres e cauda de um demônio. Um olhar sério apareceu no rosto de todos. Não consegui ver tudo porque Darling me acordou. Um híbrido anjo-demônio. Morgana falou. É possível, mas deveria ser impossível. O primordial responsável pelo equilíbrio não permitirá que tal existência nasça. Sem falar que um ser não pode conter energia positiva e energia negativa em excesso, falou Jeanne. Outro silêncio caiu sobre o lugar. Nós vamos pensar sobre isso mais tarde. Victor assumiu a liderança da situação. As meninas olharam para Victor. Kaguya, cuide das roupas deles. Sim, mestre. Já tenho tudo preparado aqui. 2 peças de roupa apareceram na mão de Kaguya, e ela caminhou em direção a Agnes e Violette. Agnes. Sim. Relate tudo o que eu disse sobre meu poder para Violette, ela precisará saber. Tem certeza? Sim, ela deve entender sua linhagem. Hugh, pensar que o poder amaldiçoado foi despertado em minha filha, Agnes resmungou. Vocês podem parar de falar como se eu não estivesse aqui. Violette bufou. Agnes olhou para a filha, especificamente para os olhos, e para piorar as coisas, o poder dela deve ser mais forte do que Adonis na época porque ela não está enfraquecida como ele. Então o poder dela de ver o futuro provavelmente só perde para o de Victor, e isso é ruim. Extremamente ruim. Lidar com o tempo e o destino é algo com que os mortais não devem mexer, ou vai liberar um monte de merda com a qual não queremos lidar. Agnes apertou sua mão com força.
Ela ensinaria a sua filha o mais estritamente possível, pois não queria que ela usasse esse poder descuidadamente. Victor não disse nada, mas concordou com Agnes. Parte dele também pensava que o poder era amaldiçoado, mas outra sentia que o poder era o poder. Só dependia de quem usava e como era usado. Mas essas duas partes concordaram em nunca usar esse poder para ver o futuro. Por quê? Houve várias razões. Mas o principal foi: ele não gostava de spoilers. E esse poder era instável. As visões de futuro que Adonis recebeu eram perfeitas e sempre aconteciam, mas sempre aconteciam porque Adonis não tinha o poder de mudar aquele futuro. Mas Victor era diferente. Ele tinha esse poder e, com suas ações, poderia mudar o futuro, fosse ele qual fosse. Mas o problema era que, a partir do momento em que você soubesse que aquela situação X poderia acontecer, aquela situação definitivamente ocorreria. Ou seja, ao vislumbrar esse futuro, a linha do tempo convergiria para aquela situação, e se tornaria mais desafiador impedir que aquela coisa X acontecesse. Felizmente, as garotas queimando a capital real podem ser evitadas graças ao fato de eu saber sobre essa visão das memórias de Adonis, mas essa visão me ensinou claramente os perigos desse poder. Havia um ditado: não mexa com o tempo e o espaço. Algo que Victor aprendeu assistindo a filmes. Toda vez que os seres mexiam com o tempo e o espaço, as coisas ficavam mais complicadas do que deveriam. Paradoxos do tempo. Linhas do tempo que não deveriam existir. Outros mundos sendo criados mexendo com o tempo. Inimigos do futuro que vieram para o passado porque alguém mexeu com o tempo. Victor não queria lidar com essa merda. O velocista Escarlate ensinou algo a Victor: não mexa com o tempo, ou o tempo vai acabar com você de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Espere, Violette viu aquele homem, certo? De asas de anjos, chifres e cauda de demônios. Porra. Victor acabou de perceber a merda que ele estava agora. Talvez porque eu a tirei da visão, podemos evitar isso. Victor não estava otimista sobre esta situação. Suspirando visivelmente, pensou em deixar o problema para depois porque tinha que lidar com as questões do presente, não do futuro. Então disse, em seguida, Natásia e Sasa. Minhas três esposas são belas vampiras. Capítulo 635. As mudanças de Sasa e Natásia. Natásia e Sasa Fulger estavam na frente de Victor com olhares neutros. Vou começar. Os olhos de Victor começaram a brilhar em vermelho sangue, e ele se concentrou em seu sangue nos corpos das duas mulheres. Eca! Os dois gemeram quando sentiram algo se movendo dentro deles. E quando esse sentimento começou a se amplificar, assim como Violette e Agnes, eles perderam o controle de seu poder. Rumble, rumble. Relâmpagos começaram a sair de seus corpos e começaram a atingir erraticamente a área ao redor deles. Esperando algo parecido, as meninas não saíram de trás do escudo que Scatash e Victor criaram. E Victor, que estava perto das explosões de poder. Bem, esse poder não poderia prejudicá-lo. Ele nem sentiu nada, para te dizer a verdade. O brilho dourado começou a ficar mais forte e a sensação de poder começou a aumentar junto com a intensidade da luz. Meus olhos, Morgana resmungou, ela podia sentir suas retinas doendo. Roberta, que estava assistindo a esse evento, também teve que se virar e olhar para as 10 garotas que ela convocou. A aparência dessas 10 meninas, simplesmente, era exótica. Eles tinham olhos reptilianos e pele escamosa variando de amarelo, vermelho, verde e azul escuro. Além disso, eles tinham cabelos que continham várias cobras e, ainda por cima, usavam roupas tribais. Eles eram totalmente diferentes de Roberta quando ela usava o poder da Medusa, o que era esperado. Afinal, Medusa não era uma górgona normal. Você pode voltar se quiser. As garotas Gorgons se entreolharam e assentiram. Voltaremos. Chame-nos se precisar de nós, Lady Roberta. A mulher que tinha pele escamosa amarela falou. Eu vou. Roberta sorriu gentilmente. Um círculo mágico apareceu embaixo de Roberta, e logo as meninas começaram a sumir. Estou curioso.
O que é esse círculo mágico? Perguntou Morgana. Chamá-la de círculo mágico é incorreto. Não estou usando Magic. Então o que é? Perguntou Ruby. Estou invocando meus subordinados através de um link que só nós temos. A Ruiva e a Sucubo ficaram em silêncio por alguns segundos até que Skatashi quebrou o silêncio. Entendo. Medusa deu sua bênção para as meninas, certo? Como esperado de um mestre, você tem olhos aguçados. Roberta exibiu um pequeno sorriso e começou a explicar. Mestre Skatashi está correto. Mesmo como um espírito, Medusa ainda é uma deusa. Uma deusa de baixo nível, mas ainda assim uma deusa. Ela pode abençoar sua própria espécie e criar um link com essa bênção, permitindo que ela convoque nossos subordinados. Portanto, é mais correto dizer que esta é uma técnica derivada do nosso conceito, ou seja, é poder divino, não magia como usam as bruxas. As meninas assentiram enquanto permaneciam em silêncio. Demorou um pouco para que as palavras de Roberta fossem absorvidas. Eu tenho uma pergunta, Roberta. Você planejou revelar esse segredo? Sim. A Medusa foi contra essa ideia. Kaguya, Maria, Bruna e Eve estreitaram os olhos. Não olhe para mim assim. É difícil confiar em alguém quando você já foi traído tão profundamente. Os olhos das criadas se suavizaram um pouco. Eles sabiam do mito da Medusa e, ao pensar sobre isso, começaram a entender as razões da Medusa para se calar. Eu presumo que a Medusa não tinha nenhuma má vontade em relação ao meu mestre, certo? Ela não tinha má vontade dele. Na verdade, ela o admirava. Afinal, ele foi um dos poucos que ofendeu uma deusa titã como Afrodite, algo que ela não podia fazer na época. Ah, isso aconteceu, hein? Ruby já havia se esquecido desse incidente. De fato, Medusa passou a observar Victor mais de perto a partir daquele momento. Roberta falou em tom nostálgico e continuou mais tarde. Todo mundo tem direito aos seus segredos. Medusa e eu não somos diferentes. Como somos uma espécie em extinção, ficar em silêncio e escondido é a melhor escolha. Mesmo agora, essas 10 mulheres vivem em uma ilha isolada de todos. As meninas apenas assentiram. Eles entenderam os motivos de Roberta e entenderam que Roberta não faria mal a Victor e que a mulher mais velha gostava muito dele. Mas ainda era uma sensação complicada ela ter escondido esse poder militar todo esse tempo. Não pensem em bobagens, meninas. Skatashi começou a falar em tom neutro. Não importa se ela escondeu as górgonas ou não. Esse era o direito da Medusa como progenitora. Ela protegeu sua raça, e nada teria mudado mesmo se aquelas garotas tivessem vindo antes. Victor faria as mesmas coisas que sempre fez. Ele é muito independente e irresponsável, embora esse pequeno defeito tenha melhorado com o tempo, e ele confia mais em nós agora. Skatashi terminou. As meninas perceberam que as palavras de Skatashi continham muitas verdades. Roberta, Medusa estavam apenas protegendo sua raça. Roberta sorriu suavemente. Ela realmente admirava a influência que Skatashi tinha sobre as meninas. Então o que aconteceu? Violette perguntou. As meninas olharam para Agnes, Violette e Kaguya. Não é nada. O que você estava fazendo? Ruby perguntou ao perceber que Agnes e Violette usavam roupas parecidas entre si. Minha mãe estava apenas me incomodando sobre algo sem sentido. Violette bufou. Os olhos de Agnes brilharam perigosamente para Violette. Violette se contorceu ao sentir a intenção assassina de sua mãe. Você vai me ouvir sobre isso, Violette? Ou vou contar a Victor, e garanto que ele concorda comigo nesse assunto. Violette estremeceu visivelmente. Ela parecia uma criança pega fazendo algo ruim. Umph. Isso não me assusta. Garanto que meu querido não fará nada para me prejudicar. Então você quer tanto ficar sem sexo, hein? Os olhos de Violette se arregalaram e seu corpo tremeu de horror. Bruxa. Você ousa me ameaçar com isso? Garanto que farei com que Victor não toque em você por um mês. Os olhos de Violette estavam arregalados de pura descrença. Ela não podia acreditar que sua mãe usaria um método tão baixo para fazê-la se comportar.
Quando Violette pensou em passar um mês sem aquele prazer viciante, seu corpo estremeceu novamente, desta vez em negação. Ela não aceitaria esse final. Tudo bem, eu vou me comportar. Essa é uma boa menina. Uma veia saltou na cabeça de Violette quando ela viu o rosto presunçoso de sua mãe. TSK, não pense que aceitei por causa de sua ameaça ou algo assim. Eu já estava planejando não usá-lo descuidadamente. Eu só queria te chatear. Outra veia saltou na cabeça de Violette quando ela viu o rosto de sua mãe, o que aludiu ao fato de que ela não acreditou em nenhuma das palavras que saíram da boca de Violette agora. Jeanne e Morgana, que ainda não se divertiram com Victor, apenas reagiram como se não pudessem entender por que ela estava tão horrorizada. As criadas não disseram nada. Eles estavam na sombra de Victor quando um homem subjugou a vampira mais forte, para que pudessem entender por que Violette reagiu tão intensamente. Não é um castigo muito cruel, Agnes? Jeanne e Morgana ficaram estupefatos porque Scatache realmente achou isso uma punição cruel. Scatache achou isso um castigo cruel. Scatache, a mulher com treinamento que faria os espartanos chorarem de medo. Eu conheço muito bem a minha filha. Ela tem cérebro de galinha. Se eu falar alguma coisa hoje, amanhã ela vai esquecer. Oi. Antes que Violette pudesse dizer qualquer coisa, uma explosão foi ouvida, o que fez com que todo o grupo olhasse para o barulho, e tudo o que viram foi uma luz dourada brilhante. Quando a luz começou a diminuir, todos puderam ver Natasha e Sasa quando elas vieram ao mundo. Ambos tinham olhares atordoados em seus rostos. Victor encarou as duas mulheres por alguns segundos, procurando algum tipo de problema. Seu sorriso cresceu um pouco quando seu olhar caiu sobre Sasa. Assim como Violette e Agnes, as duas não tiveram mudanças drásticas em sua aparência externa. Em vez disso, eles apenas adquiriram olhos vermelhos sangue permanentes e ficaram mais bonitos, como se sua beleza fosse refinada. Parece que beleza aumentada e olhos vermelhos sangue eram as principais características do meu clã. A razão pela qual Victor pensou isso foi que todos os seres que ele transformou tinham olhos vermelhos sangue permanentes, e depois de ganhar a benção de Afrodite se fundir com Roshani, os seres que ele transformou começaram a ficar mais bonitos. Menor ponto com Kaguya. Eu já estou aqui, Kaguya falou antes que Victor pudesse terminar. Como esperado de você. Victor sorriu gentilmente. Kaguya exibiu um pequeno sorriso orgulhoso, e logo duas mudas de roupas apareceram em suas mãos. Como você está se sentindo? Eu me sinto mais poderoso. Eu sinto que minha potência aumentou dramaticamente. Natasha respondeu. Eu me sinto assim também. Agnes assentiu. As meninas não reagiram muito a esta informação. Embora tenha sido chocante para um vampiro ancião ganhar tanto poder, eles apenas aceitaram isso como esperado. Era o efeito de estar perto de Victor. Porque me sinto pesado. Sasa virou a cabeça confusa. Scatache avaliou as duas mulheres com olhos de águia. Acho que pode ser. Quando Victor terminou de falar, deu um passo e sumiu, reaparecendo na frente de Sasa e dando-lhe um soco leve no estômago. Tosse. Sasa sentiu sua respiração sumir por alguns segundos. Vicky. Natasha gritou inconscientemente em tal evento. O que você está fazendo? Como esperado. Victor e Scatache falaram ao mesmo tempo. Olhe atentamente para Sasa, Natasha, Agnes falou. Natasha ouviu o que Agnes disse e olhou para a filha. O que ela encontrou a surpreendeu. Sasa estava completamente bem, ela apenas reagiu como se estivesse sem fôlego inconscientemente, mas não sofreu nenhum dano. Apenas para contextualizar, não usei toda a minha força física neste ataque. Em vez disso, ataquei levemente. Mas mesmo que esse ataque fosse leve, normalmente enviaria um vampiro como Sasa voando a vários metros de distância, e ela ficaria sem fôlego por alguns segundos, mas nada aconteceu com ela. Scatache concluído. O que significa que a linhagem de seu pai foi melhorada e ela ganhou mais resistência, acrescentou Victor.
Também prova que se eu transformar os vampiros nobres existentes em membros do meu clã, minha linhagem só fortalecerá o que eles já têm, e não adicionará algo novo como as donzelas que já foram humanas, ou outra espécie. Eu me pergunto por que isso acontece. Victor pensou. Natasia ficou em silêncio por alguns segundos enquanto pensava. Pai? Sasa tinha um pai? Não era o pai de Victor Sasa? Ela ficou confusa por alguns segundos. Esta mulher esqueceu quem era o pai de Sasa. Natasia fechou os olhos e tentou vasculhar suas memórias, mas tudo que ela conseguia pensar era Victor, sua irmã, Sasa, e seus futuros filhos. Sim, não consigo me lembrar dele. Havia outras maneiras de testar isso, você sabe, Sasa resmungou. Sim, eu sei, mas este foi o mais eficiente. O sorriso de Victor cresceu. Sasa resmungou sobre maridos abusivos. Você vai pagar por isso. Eu vou chutar sua bunda no treinamento. Fufufu, isso vai ser divertido. TSK. Sasa tinha esquecido que ameaçar Victor só o deixaria excitado. Kaguya decidiu aparecer naquele momento e ofereceu uma roupa para Sasa. A loira de cabelos dourados aceitou a roupa e agradeceu a donzela. Ela tem o mesmo nível de resistência que você. Natasia perguntou depois de suspirar de alívio com o evento repentino. O pensamento de Victor machucar um deles nunca passou por sua cabeça. Ela sabia que ele fazia isso por um motivo, mas ela se sentiu um pouco envergonhada por ter pensado nisso por alguns segundos. Parece que preciso melhorar minha mentalidade de mulher apaixonada. Não posso perder para Violette ou mesmo para Agnes. Ela pensou. Impossível. Minha resistência é alimentada não apenas pela linhagem de seu pai, mas também por meu sangue progenitor e Roshani. Ou seja, ele está usando códigos de trapaça, então não faz sentido compará-la com um trapaceiro. Violette meu. Victor exibiu um sorriso tenso enquanto coçava a bochecha. Recebendo as mudas de roupa de Kaguya e agradecendo a donzela, Sasa perguntou, será que a linhagem do meu pai também foi melhorada? Qual era a linhagem de seu pai? Victor perguntou. Era uma linhagem de baixo nível que aumentava a percepção do tempo, permitindo que os membros de sua linhagem vissem as coisas muito mais devagar e com mais detalhes. Eles eram um clã mercantil por causa dessa linhagem. Eu posso entender isso. Esse poder é fundamental nas mãos de um político experiente e, por isso, quando quero entender a linguagem corporal de alguém, uso muito esse poder. Victor pensou. Oh, você quer dizer a coisa que eu experimento quando uso Lightning, e o tempo parece desacelerar? Victor perguntou enquanto pensava internamente. Eu nunca pensei que fosse uma linhagem, mas sim algo que veio com o poder do relâmpago. Vencedor sim, essa era a linhagem do meu pai. Minha mãe o escolheu a dedo para que seus próximos filhos nascessem com melhor potencial. Afinal, esse poder combinou muito bem com o relâmpago do clã Fulger. No passado, a forma como minha mãe usava Lightning não era a mesma que usamos hoje. A razão é que ela não tinha a vantagem que temos. Ela usou seu poder de forma mais brutal. Ela não se concentrou em velocidade constante como nós, mas em velocidade explosiva e Lightning Power. Victor falou. Sim. Victor pensou enquanto observava Saz e Natasia se vestirem. Percepção, hein? Um pensamento surgiu na cabeça de Victor. Victor esperou até que Natasia estivesse completamente vestida antes de falar. Natasia, prepare-se. Eu disse, prepare-se. Rumble, rumble. Um raio cobriu o corpo de Victor e logo ele desapareceu de vista. Em um piscar de olhos, ele já estava na frente de Natasia, seu braço batendo no ar perto do rosto de Natasia. Qual foi a velocidade? Ela perguntou em estado de choque. Ela foi pega inteiramente de surpresa, embora mal pudesse reagir a tempo. Victor ignorou a pergunta de Natasia e falou, com isso, temos nossas respostas. Sua percepção também foi aprimorada. A razão? Você anteriormente não teria sido capaz de se esquivar daquele ataque em sua forma base. Você teria que entrar na forma de contagem de vampiros para isso.
Natásia e Sasa olharam para Victor sem palavras. Ele não está ficando muito implacável ultimamente. Como se estivesse lidando com Skatashi. Espera, Skatashi? Os dois Fulgers olharam para Skatashi com olhos acusadores. O que? É sua culpa. Os dois falaram ao mesmo tempo. Skatashi olhou para eles confuso. Você o tornou implacável. Ele nunca teria nos atacado assim antes. Os dois disseram. Skatashi teve a decência de virar o rosto e assobiar. Skatashi. Ah! Acabei de convencê-lo de que o amor dói. Então ele precisava ser mais rigoroso com as pessoas que amava, ou elas ficariam fracas. E o incidente com seus pais apenas o convenceu desse pensamento. Essa mulher maluca. O que você fez? Devolva nosso bondoso Victor. Sasa estalou. Certo, certo. Devolva-o. Pare de falar como se eu tivesse roubado alguma coisa. Skatashi retrucou. Mestre. Você não vai parar com isso. Eles estão apenas brincando um com o outro. Então, embora eu concorde com o pensamento de Skatashi sobre ser mais rígido, só farei isso nos treinos, para que eles fiquem mais fortes. E aqueles 2 ataques que fiz nas meninas não teriam feito nenhum dano a elas. Elas são mais fortes do que você pensa. Kage apenas assentiu e continuou a observar tudo em silêncio enquanto estava em sua cabeça. Ela pensou. Respeito, hein? Acho que essa é a forma do Victor respeitar o esforço do Sasa. Ele não quer tratá-la como uma garotinha frágil, pois isso desrespeitaria os esforços da herdeira. O mesmo se aplica a Natásia. A mulher é uma condessa e não é frágil. Logo a voz de Victor foi ouvida novamente. O seguir, Jeanne, Morgana e Ruby. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 636. As mudanças de Ruby, Jeanne e Morgana. Uma ex-súcubo, ex-santa e uma vampira nobre herdeira estavam olhando para Victor. Posso estar exagerando, mas Jeanne já não é muito forte. Ela poderia lutar contra as Katas facilmente, certo? Violette falou enquanto olhava para esta cena. Oh tio! Quem pode lutar comigo, tio? Violette estremeceu ligeiramente ao olhar de Skatashi, mas não tentou esconder e continuou. Você ouviu, certo? Ela é a guardiã da árvore universal. Ela é basicamente uma entidade primordial desconhecida. Não compare alguém casualmente com essas entidades. Sim, Jeanne é forte, mas não acho que ela esteja no nível desses seres. Além disso, ela também carece de algo fundamental. Inês falou. O que ela está perdendo? Violette perguntou. Ela é como o Victor, não é? Sasa entrou na conversa. Sim, confirmou Agnes. Como Darling. Quer dizer que ela tem muito poder, e seu corpo não aguenta. Violeta falou. Sim, Sasa confirmou. A forma original de Jeanne é espiritual, muito parecida com o gorila. Sua carne limita a sua capacidade de usar todo o seu poder, mas permite que ela tenha uma vida. Skatashi explicou. Jeanne realmente está em uma posição privilegiada e amaldiçoada, disse Natásia. O que você quer dizer, mãe? Sasa perguntou. Para ela ser alguém relacionado a uma entidade primordial que mantém a própria existência viva, ela viverá para sempre. Ela literalmente não pode morrer. Natásia continuou. De certa forma, ela tem a verdadeira imortalidade porque não importa como ela morra, ela simplesmente retornará ao ser que mantém toda a vida existente, acrescentou Agnes. Essa é sua bênção e, ao mesmo tempo, sua maldição. Ela tem problemas para formar laços porque sua vida útil é mais longa até do que os deuses, falou Skatashi. Os deuses não vivem para sempre. Violette perguntou. Sim, mas eles ainda podem morrer. Enquanto isso, Jeanne está livre da vida e da morte. Acredito que ela só pode morrer de verdade se sua alma for completamente destruída, mas mesmo esse feito é incrivelmente difícil. Afinal, como um guardião, sua alma está ligada a uma entidade primordial. Oh! Violette agora entendia como Jeanne era privilegiada. Voltando ao assunto, com um corpo de carne, Jeanne pode ter uma vida, o que significa que ela pode ter filhos, uma família,
etc., algo que sua forma original não poderia fazer. Scatashi continuou. Como espírito de nível superior, ela só poderia ter algo normal com deuses, ou outros espíritos de nível superior, por exemplo, espíritos elementais. Na verdade, isso é apenas especulação. Afinal, a existência de Jeanne é de um calibre muito maior do que dos próprios deuses. Provavelmente apenas os deuses primordiais de cada panteão poderiam se relacionar com ela. Scatashi pensou. Entendo, e por causa disso, ela vai fazer isso, hein? Violeta falou. Hein? Claro que não. Scatashi refutou. É? Ela só está fazendo isso porque gosta de Victor e quer se aproximar dele. Você não consegue ver o ar de mulher apaixonada dela? Violeta olhou para Jeanne, e vendo o olhar nos olhos da loira, um olhar que ela conhecia muito bem, ela apenas suspirou. Em resposta à sua afirmação atrevida de que ela é mais forte do que eu. Eca. Violeta se encolheu quando ouviu o que Scatashi disse. A ruiva ignorou Violeta e continuou. Jeanne definitivamente tem mais poder bruto do que eu. Ela é parecida com Victor nisso, e eu reconheço isso, mas ela é um desastre em todo o resto. Até Victor é melhor do que ela em alguns aspectos. As meninas permaneceram em silêncio enquanto ouviam Scatashi e olhavam para o evento à sua frente. Assim como antes, Victor começou a transformar garotas em membros de seu clã. Uma aura gelada envolveu Ruby. Uma aura verde envolveu Jeanne. E uma aura malévola vermelha escura cercou Morgana. O poder que as três mulheres estavam emitindo era incrível, especialmente Jeanne. Scatashi continuou. Desde que ela se transformou em vampira, ela nunca mais treinou. Afinal, ela não precisava se preocupar com nada com Vlad por perto. Ela pode ter recuperado suas memórias de quem ela era e como usar seu poder, mas seu uso desse poder definitivamente não é refinado nem seu controle sobre ele é suave. Ela provavelmente nunca precisou treinar também. Goste ou não, seu poder, mesmo sem treinamento, é suficiente para enfrentar a maioria dos seres. Tudo o que ela precisava até agora eram seus instintos. Scatashi impediu que seu sorriso crescesse. Sério, desde que conheci Victor, pessoas fortes têm aparecido como frutas que você pode encontrar em qualquer lugar, tio. Estar ao lado dele foi a melhor decisão que já tomei, tio. Afinal, as coisas nunca ficam entediantes perto dele. Scatashi continuou a apontar as falhas de Jeanne. Ela carece do básico, carece de disciplina, carece de muito e, até que domine totalmente esses aspectos, ela nunca poderá me derrotar, mesmo que tenha mais poder do que eu. Mesmo Agnes, e especialmente Natasia, poderia derrotar Jeanne agora. Eu só teria que atacar rápido o suficiente e não deixá-la usar sua energia. Com a minha velocidade, isso é fácil. Natasha falou casualmente. No meu caso, acho que seria mais fácil. Meu fogo é a fraqueza de seu corpo mortal, eu só precisaria atacar com fogo e usar a lâmina de Fafnir para acabar com ela. Afinal, sua energia pode anular meu fogo. Pelo menos Agnes pensava assim, pois era uma energia que vinha diretamente de um primordial. Ela estava indo com a mentalidade de que tudo o que ela fizesse seria inútil se demorasse muito. Em outras palavras, velocidade era a resposta. E somos nós usando nossa forma base. Se a batalha ficar mais quente, poderíamos usar nossas formas de contagem de vampiros. Natasha acrescentou. Violeta e Sasa não sabiam como reagir a isso. Uma batalha entre seres de alto nível não é só níveis de poder. Ter mais poder do que seu oponente não garante a vitória. De que adianta ter um poder equivalente a várias bombas nucleares se você não pode controlar ou fazer o que quiser com esse poder? De que adianta ter tanto poder se você não pode aplicar esse poder a outro aspecto como artes marciais ou algo semelhante? Scatashi assumiu o tom de sua professora. Isso não significa que Jeanne seja fraca ou algo assim. Pelo contrário, ela pode obliterar facilmente um deus-rei arrogante como Zeus da face do planeta. Afinal, o homem é muito descuidado, e se Jeanne pousar um golpe na hora certa e sem hesitação, adeus, Deus-rei. Esse é o potencial da energia que ela carrega.
Mas deuses cautelosos como Odin, Indra e Amaterasu podem derrotá-la com certeza. Esses deuses têm muitos truques ocultos que usam na batalha, e Jeanne é muito direta. Ela não sabe jogar sujo. Embora, mesmo esses deuses teriam problemas para enfrentar Jeanne de frente em sua forma de espírito. A energia que utilizam as entidades primordiais é muito mais pura que a divindade de um deus que deriva diretamente das entidades conceituais negativas e positivas. Scartashi pensou. E mesmo com isso, a análise da luta que ela imaginou ainda deixaria Jeanne em desvantagem. Ela foi o exemplo perfeito de estar com muito poder, mas não saber como usar esse poder corretamente. Mas, apesar de não dominar totalmente esse poder, ainda seria problemático lutar se você a deixasse usar muito. Também não pensei no fato de que o corpo mortal dela também tem alguma capacidade de suportar esse tipo de energia. Scartashi pensou. Mas, apesar de todas as especulações que Scartashi estava fazendo agora, ela tinha certeza de uma coisa. Todas essas falhas podem ser corrigidas facilmente com treinamento. E quando chegar a hora em que ela dominar tudo, ela se tornará uma existência aterrorizante. O sorriso de Scartashi cresceu. Parecia que ela tinha que ficar de olho na loira. Não apenas a loira. Os olhos de Scartashi foram para sua filha Morgana. Minha filha vai demorar um pouco para me dar uma luta satisfatória, mas... Morgana, com esse nível de energia, eu definitivamente tenho que ficar de olho nela. Você fala como se já os tivesse visto lutar antes, falou Violette. Eu mesmo não vi, mas vi relatos de suas lutas com outros deuses em minhas viagens. Com apenas rumores, você pode imaginar como foi a luta. Para um guerreiro experiente, isso é possível, pois a luta entre dois seres dificilmente muda em sua essência. Apenas a escala da batalha se torna maior. Sim, eu chamo de besteira. Violette e Sasa pensaram ao mesmo tempo. A conversa ia continuar, mas pararam quando o poder que emanava das três mulheres começou a diminuir. E logo, as mulheres foram vistas e, como uma repetição dos eventos anteriores, elas eram como vieram ao mundo. Desta vez, Kaguya não disse nada nem esperou pela ordem. Em vez disso, ela simplesmente caminhou até as três mulheres e ofereceu-lhes roupas. As três mulheres acordaram de seu estupor, aceitaram as roupas que Kaguya ofereceu e começaram a se vestir. E enquanto se vestiam, o grupo ao redor olhou para eles com olhos avaliativos. Como esperado, Ruby e Jeanne não sofreram mudanças significativas. As duas ficaram mais bonitas e seus olhos ficaram com uma cor vermelha permanente. O motivo de não incluir Morgana nisso? Bem, porque ela foi a que mais mudou, externamente falando. As características demoníacas de Morgana tornaram-se mais proeminentes. Sua cauda cresceu um pouco mais e seus chifres adquiriram uma tonalidade preta. Assim como as meninas, ela ficou ainda mais bonita do que já era, e tinha um charme erótico que invocava a luxúria de outros seres. Sua aparência tornou-se decididamente mais mortal para os homens. Isso é o efeito de uma sucubus de alto nível com traços da influência de Afrodite. Victor pensou. Uma maneira de descrever Morgana agora seria diabolicamente sexy. Terminando de se vestir, Morgana olhou para Victor com desejo explícito no rosto e um sorriso sedutor. Ela não estava mais escondendo nada, e aqueles olhos vermelhos com escleras negras observavam o homem como se quisesse comê-lo aqui agora. Puta merda! Victor murmurou enquanto olhava para Morgana em descrença. Ele rapidamente se aproximou dela e apalpou todo o seu corpo como se estivesse procurando por algo. Um tio. Ela gemeu sedutoramente quando sentiu as mãos dele em seu corpo. Bonk. Aí. Morgana segurou o topo da cabeça, olhou para quem atingiu e viu o rosto neutro de Jeanne. Sem tesão. Comporte-se. Não vê que ele está falando sério. Morgana fez beicinho e bufou. O que aconteceu, Victor? Perguntou Ruby. Como esperado. Victor murmurou incrédulo. Durante todo o tempo em que tocou Morgana, ele sentiu sua própria alma. Pare com o suspense, e cuspa. Violette não gostava do gênero thriller. Ela se tornou um híbrido perfeito de demônio vampiro. Todos pensaram que ouviram errado.
Não, é errado chamá-la de híbrida. Não é tão simples quanto ter metade de cada raça em uma alma. Seus lados demoníaco e vampírico estão perfeitamente fundidos, trabalhando em sincronia e transformados em algo totalmente novo. Ela se transformou em uma nova raça. Victor se afastou de Morgana e olhou para ela com puro choque estampado em seu rosto. Por causa disso, ela passou por tantas mudanças. Seus lados demoníaco e vampírico se fundiram e a transformaram em uma vampira demoníaca. Ela é uma raça completamente nova de criatura. O primeiro a despertar de seu choque foi Skatashi. Victor, você tem certeza absoluta do que está dizendo? Sim, sua alma mudou completamente. Não é exagero dizer que ela acabou de renascer. Victor respondeu com a mesma seriedade de Skatashi. Skatashi ficou em silêncio, pensando no que acabara de ouvir. Espere, isso significa que posso usar meus poderes demoníacos com mais eficiência? Morgana perguntou com a felicidade brotando em seu coração. Provavelmente. Teoricamente falando, você definitivamente pode usar o poder demoníaco de forma mais eficiente. Você provavelmente pode fazer muito mais do que antes, mas nem tudo é rosa. Teoricamente falando, você pode ter adquirido a fraqueza de ambas as raças também. O fogo, a luz do sol e a magia dos caçadores de vampiros. Assim como artefatos de luz que são usados para matar demônios. As duas raças são bastante semelhantes. Não é exagero dizer que eles têm fraquezas semelhantes. O que mais me preocupa é que essas fraquezas podem ter ficado mais fortes devido à fusão. Mais forte como? Perguntou Ruby. Por exemplo, se alguém acender um fósforo perto dela, ela será queimada como um pedaço de papel frágil. Morgana estremeceu ao engolir em seco. Isso não é possível, certo? Nem mesmo os vampiros nobres não são tão fracos contra o fogo. Afinal, estamos vivos, e como somos seres vivos, podemos adquirir resistência ao elemento que nos prejudica. Basta olhar para Skatashi. Outro dia, Agnes lançou uma bola de fogo nela, e ela apenas riu como se não estivesse ferida. Victor ficou em silêncio. Morgana começou a suar como um porco prestes a ser abatido agora. A felicidade de poder usar o poder demoníaco para usar suas antigas técnicas em toda a sua glória foi lançada no espaço agora. Percebendo o medo de Morgana, Victor disse: como eu disse, não tenho certeza. Você é uma nova raça criada a partir do meu sangue progenitor, então é bem provável que minhas influências tenham diminuído a fraqueza do seu corpo, mas é difícil dizer. Testes são necessários. Essas palavras não a confortaram nem um pouco. Não se preocupe. Independentemente de as fraquezas terem ficado mais fortes ou não, não é nada que o treinamento não resolva. Victor sorriu gentilmente. Morgana, pela primeira vez na vida, ficou igualmente encantada e, ao mesmo tempo, apavorada com aquele sorriso tão lindo. Que sentimentos complicados. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.